Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme poder, nesta tarde aqui, estar interagindo direto da Câmara dos Deputados com todos vocês que nos acompanham no Facebook da deputada Margarida Salomão, que está aqui comigo, esta guerreira, esta expressão de conteúdo por conta de tudo que ela tem produzido aqui no Congresso Nacional, na Câmara e no âmbito da nossa bancada. Eu também queria saudar todos aqueles que nos acompanham, Margarida, em Santa Catarina, através do meu Facebook, da nossa rede do partido. Uma rede imensa, né? Grande, nós estamos lá impulsionando com o apoio de vários companheiros nesse espaço alternativo. E, enfim, todos aqueles no Brasil, né? Não só da região de Juiz de Fora, da Zona da Mata, e não só de Santa Catarina, mas todos aqueles que estão nesse momento. A nossa disposição aqui, junto com vocês, é tentar entender um pouco a conjuntura complexa e triste, dura, que nós estamos vivendo. Ontem faziam 2 anos de que o Brasil passou a sofrer o golpe que impeachmentou uma presidenta legitimamente eleita, com a grande maioria do apoio do povo brasileiro, com 54 milhões de votos, e com a visível disposição, principalmente deste conteúdo do golpe, do sistema financeiro, dos banqueiros, da política fisiológica, de substituir o povo pelo mercado e também de agressões aos valores do Estado de Direito, da democracia e do próprio princípio constitucional, como foi o afastamento da presidenta Dilma, uma vez que pedaladas não tem absolutamente nenhuma letra no texto constitucional para poder dar consequência a um processo de impeachment como ocorreu há 2 anos atrás. Eu acho, Margarida, que o nosso povo quer saber nesse momento, para além daquilo que nós podemos construir no campo da resistência, mas o que se ganhou nesses 2 anos? O que o povo brasileiro ganhou com o golpe nesses 2 anos e o que a nossa democracia pode ter de afirmações positivas para o futuro? Em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação enorme de estar aqui com você, o nosso líder da oposição no Congresso Nacional, presidente do PT em Santa Catarina, uma grande expressão política do nosso partido e do campo progressista brasileiro. Então é uma honra para mim estar aqui compartilhando com você esse momento e estar falando com a sua enorme rede, com a nossa também lá em Minas, com o querido povo de Santa Catarina, com os nossos amigos e amigas no Brasil. Décio, além dessas qualidades políticas, é também um jurista. E é uma pessoa que tem, portanto, condições de discutir tecnicamente o que nem cabe mais discutir, que foi o absurdo que aconteceu dia 17 de abril nessa Câmara, quando, em nome da libertação de Israel pelas famílias, uns disseram até a favor dos policiais rodoviários federais. Nós escutamos coisas extravagantes. O palco da hipocrisia. Né? O palco da hipocrisia e da falta de noção. E as pessoas, com base nesses discursos patéticos, tiraram uma presidenta da República legitimamente eleita e que ia cumprindo o seu mandato. Você podia ter as divergências que tivesse, mas uma mulher digna, honesta, uma liderança real nesse Brasil. E desde então, 2 anos de golpe nós completamos ontem. E eu pergunto a você, Décio, quantos anos de retrocesso? É verdade. Porque nós estamos, de fato, eu acho que devemos caracterizar a situação em 2 linhas. Uma que é a linha nacional, a chamada contra-revolução democrática. Porque o Brasil vinha vivendo como teve essa oportunidade na época do governo de Getúlio Vargas. Depois houve uma outra tentativa nacionalista, com a perspectiva social, também com Jango,
com Brizola. E veja só agora com o Lula, que foi até, digamos, a disposição mais ousada, mais atrevida de fazer justiça na história do Brasil. Aí você enfrenta uma contra-revolução conservadora, que hoje tem como alvo, e você é capaz de explicar isso melhor do que eu, a Constituição de 88. O golpe, ele é desconstitucionalizante. Ele quer tirar os direitos sociais que estão inscritos na Constituição de 88, ele agride o Estado de Direito que aquela Constituição consignou. Então essa é uma linha do golpe. Eu acho que é uma das linhas que é de imediato entendimento, porque as pessoas estão aí imersas em dificuldades cotidianas muito graves. Aumentou a miséria, o desemprego não recua, as pessoas estão pagando mais caro o gás de cozinha, as pessoas desistiram de comprar automóvel, algumas estão, nós temos notícia, de quantos automóveis estão sendo recuperados pelas financeiras, porque as pessoas não conseguem pagar as prestações. Então a vida do brasileiro, da brasileira, piorou tremendamente. Agora, a par disso, o golpe tem uma outra dimensão que é internacional. E nós não temos que ter medo de falar disso. O Brasil emergia como uma grande potência mundial. Já era a 7ª economia do mundo, pela sua população, pelas suas dimensões, pelas riquezas naturais, pela sua riqueza cultural. O que nós temos aqui acumulado em termos científicos das universidades nos faz uma grande potência do hemisfério sul, capaz de ombrear com o Império Americano. Não tenho dúvida que uma dimensão do golpe, que é do capitalismo financeiro, é também da política internacional. Não interessa ter o Brasil como um player mundial. Então, hoje nós estamos desmoralizados, porque temos um governo ridículo, quadrilheiro, sem noção, um governo que nos envergonha a cada dia. Antinacionalista. Né? Antinacionalista e ridículo. Né? Outro dia, o Michel Temer, que está na presidência da República, saudou o Chile porque espera encontrá-lo na Copa do Mundo, sem se dar conta que o Chile foi desclassificado. É uma gafe atrás da outra. Uma coisa que nos envergonha. Nós tínhamos um cara na nossa frente que era o Lula. O Lula... Que, aliás, naquela frase do Obama... Era o cara? Era o cara. Então nós substituímos o cara por um idiota. E um patife, né? Um patife. Um traidor. Eu sou mineira, um Joaquim Silvério dos Reis. Aliás, o Margarida, me permita aqui dizer para todos aqueles que nos acompanham, né, porque a deputada Margarida Salomão, ela, ao me elogiar aqui, fazer uma série de elogios, mas é importante dizer para quem nos acompanha, porque a Margarida não é só deputada aqui. A Margarida é uma magnífica da universidade, já foi reitora, com doutorado, inclusive, nos Estados Unidos, e a percepção de conteúdo que ela sempre traz é uma percepção fundada na academia brasileira, na intelectualidade brasileira. Que é uma das boas academias do mundo. Com certeza. Vamos reconhecer com certeza. Isso. De expressões fabulosas. De expressões fantásticas. Eu acabei de citar uma expressão, que é a nossa Margarida Salomão, mas é uma verdade. Uma operária da ciência brasileira. Mas, na verdade, a ciência brasileira é uma ciência de alto nível. Exatamente. A universidade brasileira é uma universidade competitiva em termos mundiais. Essas coisas acabam não sendo reconhecidas por conta do nosso complexo de vira-lata. Né? Então as pessoas menosprezam aquilo que elas têm. E eu acho isso, sabe, Décio, uma parte da nossa tragédia. Mas você tinha me feito uma pergunta muito interessante. O que nós ganhamos nesse período? Aliás, antes que você entre nesse ponto, Margarida, me permita aqui lembrar... Por favor. A presidenta Dilma, ela no final do seu segundo governo, a taxa de desemprego era de 4,3%. 4%.
era considerado, para vocês terem uma ideia, nós estávamos ranqueando entre segundo, terceiro do mundo com relação à inclusão empregatícia aqui no nosso país. E o flagelo se revela justamente aí, Margarida. Exatamente. Nós estamos chegando a 13 milhões, já passando dos 13 milhões de desempregados, estamos assim num ciclo histórico que é um dos maiores que o Brasil já viveu. Quer dizer, nesses 2 anos, olha só o buraco em que que eles colocaram no nosso país. Né? Aliás, o presidente Lula, quando ele assumiu em 2012, nós nos encontrávamos entre a 12ª economia. Isso. Né? Era aquele país do FMI, era aquele país do futebol só e do carnaval. Né? O Brasil superou tudo isso praticamente em uma década. Em uma década. Né? E alcançou a 7ª economia do planeta, e não fosse o golpe, teríamos talvez nós estaríamos na 5ª economia com 4 países. Essa era a perspectiva. Exatamente. Hoje seríamos a 5ª com pleno emprego. Já seríamos um país com um PIB maior do que o da Grã-Bretanha. Além disso, Margarida, é interessante colocar o que eles fizeram dentro do ponto de vista do Estado de Direito. Claro, aí eu acho que esse é o ponto mais grave. Você vê, o procedimento que prende um inocente. Isso. Né? E aí eu falo nessa condição de advogado, não é só eu. Né? A sentença desse juiz lá de Curitiba e o cartel de Porto Alegre, daqueles 3 juízes que são uma confraria só, é uma mesa. Lá em Blumenau a gente chama de standtisch. Eles ficam só numa mesa, eles combinam o jogo. O que se viu ali fere a intelectualidade mediana de um estudante de direito, porque sabe que no direito penal há que ter uma série de pressupostos que fazem parte de um arcabouço jurídico de mais de 10 anos que a humanidade construiu para proteger a vida, a liberdade. O habeas corpus. O Instituto do habeas corpus. A condenação se lê a sentença, né? Agora com essa tomada do tal do triplex, na sentença tem claro que gastaram 1.200.000 de mobília. Eu olhei aquela imagem do fogão. Né? Quer dizer... Não, o triplex é ridículo. Não é verdade? Qualquer cidadão de classe média média, poderia ser dono daquele triplex. É verdade. Aquilo não pode. A não ser que nós E além disso, não há prova que aquilo seja do Lula. Primeira coisa é essa. Não há prova nenhuma Exatamente. de que aquele triplex seja do Lula. Mas o mais ridículo é porque a grande mídia brasileira pintou aquele triplex como se fosse uma residência hollywoodiana. É verdade. Uma coisa esplendorosa. Entra o MST lá, entra o Movimento Sem Teto e mostra que aquele apartamento é um apartamento absolutamente corriqueiro. Não tem nada demais com infiltrações, sem luxo nenhum. Aliás, o povo brasileiro, eu tive essa oportunidade, devia ir no prédio onde mora o presidente Lula em São Bernardo. Pois é. Devia lá ver a simplicidade que o maior líder hoje contemporâneo da humanidade, a maior liderança política que nós temos, né? É o maior líder político popular do mundo. E hoje mora num apartamento popular, num lugar popular, numa cidade popular da classe trabalhadora, que é São Bernardo. Extremo. Fazer então, isso. Atribuir, aqui agora, inclusive na grande imprensa, o apartamento atribuído a Lula. Bom, se é atribuído a Lula, por que Lula está preso? Porque ninguém pode ser preso por uma coisa que ele atribui. É verdade. Ou é de Lula, foi comprovado, ou não é de Lula. A grande imprensa brasileira, para descrever a invasão que o MTST em boa hora fez, primeiro para se apoderar de um bem que não sabemos a quem pertence. Em segundo lugar, para mostrar para a sociedade brasileira como é esse, aspas, luxuoso apartamento, né, atribuído. O sítio de Atibaia, que também não é de Lula, pertence a amigos de Lula. Lula frequentava aquele sítio, também é de uma simplicidade. Aliás, a fotografia que mostraram é o Lula carregando um isoporzinho. Isso, né? E a grande coisa, gente... E um pedalinho. Num país
em que um funcionário confessamente corrupto da Petrobras, o Marusco, por sinal, um funcionário concursado, porque aqui estabeleceram agora não uma foi distinção nomeado entre pessoas concursadas e nomeadas. Este grande corrupto, concursado, certamente não tem entre seus bens um pedalinho. Não. Deve ter, com certeza, um iate. É verdade. Um pedalinho, é patético. O presidente Lula, eu escutei o Décio, ele falando mais de uma vez, que as pessoas das classes populares que evoluem socialmente são criminalizadas quando fazem uso de bens que não seriam seus de origem. Então, quer dizer, um pobre, um ex-pobre, uma pessoa que veio das classes populares, se tomar uísque, como está tomando uísque? Devia estar tomando cachaça. Sabe como é que se chama isso, meus amigos e minhas amigas? Chama-se preconceito social. Vamos dar um nome que é esse culturalismo que nós vivemos, que trata parte da parcela do povo brasileiro como a ralé. O Gessé de Souza fala sobre isso. Exatamente, na elite do atraso ele coloca... o culturalismo racista. O racismo originário no Brasil, que é um racismo forte, entre os intelectuais brasileiros, final do século XIX, grandes intelectuais, todos racistas, que achavam que a solução do Brasil estava no branqueamento. Porque o Brasil, enquanto fosse um país de mestiços, de mulatos, de negros, estava condenado a uma posição subalterna. Isso, amigos e amigas, é coisa dita, escrita pela grande intelectualidade brasileira. No século XX, eles se tocaram, né, porque essa tese faleceu, então eles se tornaram, para usar as palavras do Gessé de Souza, culturalistas racistas. Então o racismo não é mais de cor, é um racismo de classe. É um racismo de origem. Na verdade, todos nós aspiramos a nos tornar os Estados Unidos da América. E não sendo, nós estamos condenados ao subdesenvolvimento em uma posição inferior. Então é necessário compreender isso, que você só supera. Aliás, eu acho, Margarida, que isso é o grande ódio enraizado para além do processo de exclusão do próprio capitalismo, da luta de classe, mas é o ódio que se gerou no conjunto da sociedade. Né? Quando pessoas vêm e afirmam que Bolsa Família... É uma esmola. É uma esmola, é porque não querem realmente que parte do povo brasileiro, excluído, que já vem desde os primórdios da escravidão, que aqui no Brasil se criou e se banalizou a cultura de botar um negro numa praça pública e tratá-lo na chibata, isso se banalizou e se tornou normal. Terminou a escravidão, essa parte da população continuou sendo os indignos, ou seja, eles não podem andar de avião, eles não podem melhorar de vida, eles não podem ter carro. São os braçais. São os braçais que tem que continuar pobre, sofrendo, que não pode ser igual a parcela da população. Muscular. É verdade. Tá certo? Não podem entrar na universidade. É verdade. Não podem. Então, meus amigos e minhas amigas, nós estávamos vivendo um ciclo de profunda transformação social. Saímos do mapa da fome. Claro. Isso é suficiente, Décio? Nós sabemos que não. Que não. Nós queremos muito mais. Há muito mais que ser feito. Mas não reconhecer os avanços que tivemos, eu acho que compromete a disputa do futuro. Com certeza. Então nós temos que entender que nós avançamos, que nós estamos sendo punidos, então, o povo todo, né? Porque o Lula que está na cadeia, mas o povo todo paga por essa exclusão da Dilma do poder, pela exclusão do Lula da disputa eleitoral, o que nós não admitimos. Lula é o nosso candidato a presidente da República, mas o povo brasileiro está pagando um preço altíssimo por esse gesto corajoso de buscar a democracia e a inclusão social, porque não tem democracia sem inclusão social. Sim, claro. É um processo que estava sendo, de certa forma, como você disse,
não era uma linha acabada, mas Claro. que estava sendo impulsionado, estava avançando com muitos ganhos. Você né? imagine, né, os resultados que trouxe a política educacional, com ampliação dos institutos federais, Claro. as universidades, com ProUni, abrindo as universidades pela primeira vez para os filhos dos pobres, dos trabalhadores, dos negros. Né, são elementos extraordinários de ampliação da cidadania e dos processos de inclusão social. Aliás, é essa a síntese da prisão política do presidente Exatamente. Lula. Quer dizer, eles não Por queriam isso que ela parar é isso. inaceitável, né? Ela é inaceitável. Ou seja, Sem dúvida, juridicamente, sem dúvida. ela não tem fundamento. Ela é um absurdo jurídico, ela é uma agressão aos valores do Estado de Direito, do arcabouço de tudo que a humanidade construiu. Aliás, o Geoffrey Norton, que foi um jurista que eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, ele veio ao Brasil numa comissão especial no Senado Federal, e lá nós participamos desse debate, e ele fez 3 narrativas com relação aos acontecimentos do processo contra o ex-presidente Lula. A primeira que ele afirmou foi dizendo o seguinte: eu li todas as páginas, é um absurdo. Segundo, o juiz já no primeiro fato de ele ter gravado um vídeo e ido a público, se é um juiz na Europa, em Londres, Estados Unidos, ele estaria afastado do processo. Claro. Um outro acontecimento que resultou naquela gravação ilegal de uma conversa de uma presidenta da República, de um juiz de primeira instância, ele estaria afastado da magistratura. Claro. E, por último, a utilização deste poder imprescindível para a modelagem republicana, que é o judiciário. Um juiz usar isso para perseguição política, ele estaria preso se ele é um juiz em Londres. Então é esse o momento que nós estamos vivendo. Eu não generalizo a justiça porque ela é fundamental para o processo democrático. Claro. Agora, é visível que o Poder Judiciário e o Ministério Público estão sendo hegemonizados, né, infelizmente, como se fossem partidos políticos para atacar seletivamente os acontecimentos da história do nosso país e interromper um país que estava permitindo inclusão social como nunca. Vou me despedir, porque você prossiga aqui, né, nesse debate muito importante com os nossos internautas, mas eu tenho uma reunião agora com o presidente da Câmara. Eu queria só dizer uma coisa: nós não podemos ter um poder judiciário que se coloque acima dos demais poderes. Nós aqui, nesta república que modestamente construímos, é a tríade de Montesquieu. É verdade. Então não há como um dos lados do triângulo ele hiperbolizar-se, exatamente, porque aí nós vamos excluir os demais poderes. E hoje você tem um poder executivo desmoralizado. Você tem... Aliás, um presidente que não pode ir numa praça. Que não pode ir numa praça. Você vê a diferença do que o presidente Lula... agora me veio na memória, Margarida, a caravana em Santa Catarina. Ah, com certeza. A imagem que você viu na praça em Florianópolis, na Praça 15, com aquelas milhares de pessoas no sábado ao meio-dia, né? Um presidente que sobe, é ovacionado. Eu te pergunto, quem é no país que pode subir num palanque numa praça? Só o Lula. Só o Lula. Só o Lula. Mas, gente, nós também estamos aqui com fluxo no Congresso, não é só a Margarida. Nós estamos lá agora com a agenda para evitar a todo momento os atrasos que fazem parte dessa agenda do golpe. O ataque à Eletrobras. Pois é, agora, né? Nós estamos aqui defendendo porque eles querem privatizar a Eletrobras. E nem os Estados Unidos privatiza o setor elétrico. E a Inglaterra ele é estratégico para o desenvolvimento. E aqui é uma loucura. Mas eu quero aqui dar um abraço para todos vocês, que vocês reflitam. 2 anos de golpe. O que o povo brasileiro ganhou? O que os trabalhadores ganharam? O que o Brasil ganhou? Reflitam sobre isso. Nós precisamos resistir e mudar a página dessa história cruel, triste que o Brasil está vivendo, que claramente coloca o sistema financeiro e retira o povo da vida
do contexto das questões nacionais. E mais do que isso, pilha o patrimônio público. Acho que nós podemos deixar um abraço, né? Agradecer a todos que nos acompanharam. Um grande abraço a todos. E nós voltamos e vamos para a aqui. luta. Vamos para a luta. É isso aí, gente. Um abraço.